Boa noite a todos. É um prazer que o Senac São Paulo tem recebê-los aqui nessa noite, na unidade do Senac Jabaquara. Nessa ocasião, nós estamos promovendo a abertura oficial da terceira edição da Semana Senac de Sustentabilidade. Queria pedir a vocês que evitem se locomover, porque esse evento está sendo transmitido ao vivo, ok? E que as perguntas serão no final da mediação. O tema deste ano, Eu, Cidadão e Busca por uma Cidade Melhor, aborda os comportamentos e estilos de vida sustentáveis, alcançando 35 unidades do Senac em todo o estado de São Paulo. Em nosso site, todos vocês poderão conhecer a programação, que articula palestras, oficinas, workshops e uma série de iniciativas. Por ela, é possível ver que buscamos fornecer uma visão bem prática e factível da atitude sustentável. Por exemplo, uma palestra em nossa recente inaugurada unidade de São Bernardo do Campo dá conta de como um empresário de Bertioga conseguiu transformar em potável a água do mar. Trata-se de uma pequena boa notícia para o país, que enfrenta uma grave crise hídrica, afetando regiões densamente povoadas. Em Campos do Jordão, um passeio ecológico vai mostrar como o desenvolvimento do turismo dialoga com a preservação ambiental em alguns bairros daquela cidade. Discussões sobre a coexistência de negócios e atitudes ambientalmente sustentáveis na unidade Francisco Matarazzo. Caminhada sustentável em Catanduva. Com a programação desse ano, desejamos não apenas sensibilizar e informar, o que é fundamental, mas queremos também divulgar iniciativas que já ocorrem e ensinar que a atitude sustentável não discute unicamente um cenário para horizontes longínquos. Podemos apropriar-nos das ferramentas sustentáveis agora, aprender a fazer, colocar em prática. Nosso mundo e nossa civilização pedem isso com urgência. Muito obrigada. Então, para iniciarmos a palestra de hoje, eu convido para sentar-se à frente o professor doutor José Goldenberg, doutor em Ciências Físicas pela Universidade de São Paulo, professor emérito da USP e presidente do Conselho de Sustentabilidade da FEComércio, professor das universidades de Paris e de Princeton, ocupante da Cátedra Joaquim Nabuco da Universidade de Stanford, membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Paulista de Letras. Foi reitor da USP em 1986 a 1990. Ex-presidente da Companhia Energética de São Paulo e da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Foi secretário de Ciência e Tecnologia, ministro da Educação e secretário de Meio Ambiente do Estado. Professor, por favor, ocupe uma das nossas cadeiras. Convido também Ricardo Yang, empresário, graduado em Administração Pública pela Federação Getúlio Vargas de São Paulo, pós-graduado em Administração Geral pelo PDG-ESEC e em Lideranças Sistêmicas pelo MIT. Candidato ao Senado por São Paulo, pelo Partido Verde, recebendo 4 milhões de votos. Membro do Conselho Deliberativo do Instituto Ethos e do Uniethos, do Instituto Acatu pelo Consumo Consciente e da Amata. Participou do Conselho do Todos pela Educação, do Planeta Sustentável da Editora Abril, do Conselho de Sustentabilidade do Grupo Santander, da Kimberly-Clark, Fibria e GRI. Em 2012, foi eleito vereador de São Paulo. Por favor, Ricardo Yang. E, por fim, convido Silvia Sá, gerente de educação do Instituto Acatu para o Consumo Consciente, psicóloga com MBA em Gestão e Empreendedorismo Social pela FIA, Fundação Instituto de Administração. Silvia é docente da pós-graduação de Projetos Sociais, Gestão e Perspectivas do Senac. Com mais de 10 anos de experiência no terceiro setor, foi gerente de projetos da Fundação Stickel.
coordenadora do concurso Causos do ECA, da Fundação Telefônica, membro da equipe de mobilização comunitária do Canal Futura, Fundação Roberto Marinho, e consultora de educação do SENAC e Fundação Bradesco. Silvia, por favor. Então, eu convido a Silvia para iniciar o nosso painel, e bom painel a todos. Queria começar, então, discutindo com vocês, trazendo um pouco essa reflexão. O que nós desejamos para a humanidade? Ou para a nossa vida na Terra? Algo profundo, né? E muito grande. Hoje nós somos, no mundo, mais de 7,3 bilhões de pessoas. E esse número não para de crescer, né? E essa quantidade de pessoas também estão aí demandando uma série de recursos que estão presentes no nosso planeta. Água, alimento, transporte, saúde, educação. E também desejando muitas coisas, muitos sonhos para a gente conseguir trabalhar, né? E a questão é que esses sonhos também dependem de inúmeros recursos. Não sei se vocês viram na semana passada, mas 13 de agosto foi este ano o dia da sobrecarga da Terra. O dia que a gente, então, chega ao limite dos recursos que a gente tem no planeta para consumir durante o ano, né? Uma semana mais cedo do que no ano passado, em 2014. E a cada ano a gente vai trazendo mais cedo esse momento do cheque especial do que a gente tem de recursos na Terra, né? E isso já vai fazendo, então, a gente repensar um pouco que a forma como a gente vem consumindo ou vem trabalhando com os recursos que estão disponíveis para essa humanidade são recursos finitos que a gente precisa repensar a forma de utilização, né? Numa forma mais eficiente ou mais sustentável. E no Acatu a gente gosta muito de falar em sustentabilidade desse jeito simplesinho. O suficiente para todos, para sempre. O suficiente porque o suficiente não é tudo que eu desejo. A gente vem numa sociedade de que a gente deseja muitas coisas e, às vezes, para além do que é aquilo que a gente necessita para um bem-estar, né? Para que a gente viva bem. E nesse excesso de alguns, né? De alguns poucos, na verdade, no mundo, muitos vão ficando com menos do que aquilo que é necessário para o seu bem-estar, né? Então, se a gente pensa na suficiência, a gente pode pensar que isso pode ser para todo mundo, numa sociedade um pouco mais equilibrada, mais igualitária. E também para sempre, porque se a gente consumir tudo agora, as próximas gerações também não vão ter, né? Então, uma equação simplesinha, mas ao mesmo tempo tão complexa, né? E aí queria que a gente pense, mas o que é suficiente para você? Porque a questão da suficiência é algo difícil da gente tangibilizar, né? Mas a gente gosta também de fazer sempre essa pergunta: o que te faz feliz? Se a gente for pensar aí em coisas que você gosta, ou em momentos marcantes para a sua vida, o que é essencial? O que te faz feliz? A gente fez essa pergunta, na verdade, numa pesquisa do Acatu, que é uma pesquisa rumo à sociedade do bem-estar, e a gente perguntou para a população brasileira, assim, abertamente, o que te faz feliz? E foi surpreendente, porque o que as pessoas falam, na verdade, para mim, não é tão surpreendente assim, mas de que, às vezes, a gente imagina que numa sociedade de consumo, o maior item que vai trazer felicidade é a suficiência material, é ter as coisas que a gente trabalha tanto para ter, né? Mas não, o que foi aparecendo foi 66% das pessoas falaram saúde, né? Tanto dela como da sua família, das pessoas que estão à sua volta. O segundo item apareceu como convívio social. Então, poder estar com os meus amigos, com a minha família, conversar, estar bem com as pessoas que eu gosto. Depois, qualidade de vida, viver em paz,
né? Viver num ambiente bom, viver com alegria. E só então aparece a temática da suficiência material. Mas se ela está ali, já em quarto lugar, por que será que isso nos move tanto? Né? Por que será que o nosso trabalho é movido, muitas vezes, para o tanto que a gente vai conseguir trabalhar para ter recursos para comprar coisas? Né? Esse é um assunto, então, um pouco para a gente conversar. E é para isso que o Acatu, na verdade, foi criado, para que a gente pudesse pensar junto da sociedade brasileira e com outros países também, como a gente pode mobilizar a sociedade para um consumo mais consciente. E também como a gente pode pensar em estilos mais sustentáveis de vida, onde o consumismo, ou o excesso do consumo, não seja o veículo do nosso bem-estar, que a gente possa pensar melhor no que é esse bem-estar. Acatu vem de uma palavra tupi também, que traz um pouco da nossa origem aí, indígena, né? E são duas palavras, a, que é semente ou mundo, e catu, bom ou melhor, né? Então a gente fala de uma semente boa para um mundo melhor, um indivíduo bom para um coletivo melhor. Mas o que é então consumo consciente, né? Silvia, mas então a gente não pode consumir? Não, consumo consciente é diferente de não consumir, né? Consumo consciente é quando a gente pensa o consumo como um instrumento de bem-estar e não um fim em si mesmo. Não é só ter as coisas, né? Mas para que elas servem? Para que a gente possa ter uma vida de qualidade. E também buscando esse bem-estar, não só individual, mas também esse bem-estar pensando no meio ambiente, pensando na sociedade onde a gente está inserido. Deixando, então, um mundo melhor, que o nosso consumo possa deixar um mundo melhor para as próximas gerações. É isso, então, que a gente pode ir fazendo. Como cidadãos, em casa, no trabalho, muitas das nossas escolhas referentes ao uso de energia, transporte, alimentos, lixo, comunicação, solidariedade, podem contribuir para a construção de estilo de vida mais sustentável. Ali tem uma série de imagenzinhas que vão mostrando onde a gente pode fazer esse impacto. Na escolha dos meus produtos, na mobilidade mais sustentável, numa maior vida útil dos produtos, né? Fazendo durar mais as coisas que a gente tem, consumindo de uma forma consciente energia. Tem uma série, então, de áreas para a gente podendo ir trabalhar. E um jeito, para quem quer saber mais como pode fazer, o Acatu tem um teste lá na página do Acatu, que chama o teste do consumo consciente. Depois vocês podem entrar lá, no site do Acatu, www.acatu.org.br, e dá para fazer o teste, para você ver qual é o nível do seu consumo. Se você é um consumidor já consciente, sabe dos impactos e tenta minimizar, se você já está começando a se engajar, ou se você é um iniciante, está começando a fazer coisas. E aí a gente vai dando uma série de dicas também de como você pode ir aprimorando esse seu consumo consciente. A primeira delas é a gente pensar na forma como a gente vai consumir. Né? A gente tem aí 6 perguntas mágicas para um consumo mais consciente. Por que comprar? Né? Aquela hora que você vai passando na frente da loja e vê lá aquela super liquidação, né? E imediatamente você é chamada pela liquidação. Será que eu preciso mesmo daquilo? Né? Ou eu estou sendo chamado por alguma coisa que nem, na verdade, eu não preciso? Né? O que eu vou comprar? Como eu posso escolher produtos que sejam já mais sustentáveis, né? Que tenham atributos de sustentabilidade? Como comprar? Será que eu posso ir de bicicleta, comprar as coisas perto da minha casa? Ou eu tenho que pegar o meu carro, ir até um shopping longe, já emitindo um monte de gases de efeito estufa nesse caminho, né? Então, como a gente vai comprar? E se a gente também compra mais à vista, sabendo o preço que a gente está pagando daquilo, ao invés de pagar prazo e depois aquela mágica do cartão de crédito, que depois de alguns meses a gente descobre que não é uma mágica tão grande assim, né? De quem comprar? Como escolher produtos de empresas mais socioambientalmente responsáveis? Como usar? Como eu posso usar para prolongar o uso desses bens que a gente tem? Né?
Tudo hoje em dia a gente acha que é muito descartável. A gente joga fora rapidinho, como se o fora existisse. Ele não existe, né? E como descartar? Como a gente pode também descartar de uma maneira a prolongar a vida útil desses recursos que já foram tirados do meio ambiente. Então é isso, a gente fica aí para o debate. Aqui tem vários sitezinhos também que vocês podem buscar mais informações. E eu estou aqui depois para a gente continuar a conversa e tirar as dúvidas. Obrigada. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria de agradecer ao SENAC pela oportunidade de estar aqui nessa semana. Essa semana vai acontecer muitas coisas na cidade, vai ser ótimo para todo mundo. E também dizer que não é fácil a gente falar perto dessa eminência, mestre de todos nós, que é o professor José Goldenberg, que é uma pessoa absolutamente extraordinária. Cada um de nós, brasileiros, devíamos ter um orgulho sem fim de termos uma pessoa como ele, que tem feito tanto pelo Brasil e tanto pelo pensamento sustentável. Bom, eu vou falar um pouco para vocês sobre um drama que a gente vive muito sério nas grandes cidades. Eu vou pedir para passar o vídeo, videozinho bem rápido, e a gente vai comentar. Podemos dizer que estamos numa transição. Ainda não nos tornamos o que precisamos ser e já não somos mais do que éramos antes. Descemos do pedestal do topo da cadeia predatória, onde estávamos destruindo os ecossistemas, e agora caminhamos para uma nova consciência planetária, onde assumimos nossa verdadeira vocação e a responsabilidade de servir ao planeta. É fato que essa postura ultrapassada está chegando ao fim. Os modelos de cidades que temos hoje são parecidos com um buraco negro, onde a concentração é tão grande que consome tudo, inclusive a própria luz. Mas podemos criar nossas cidades como potentes centros de revitalização e expansão, devolvendo recursos naturais e reconstruindo os ciclos da biodiversidade com inovação e criatividade. Como podemos inverter esse sinal? Passar da destruição à nutrição e florescimento das cidades? Como transformar as cidades em espaços de revitalização? Podemos iniciar nossa caminhada colocando em prática, por exemplo, os valores propostos pela Carta da Terra, nos âmbitos ambiental, social e econômico. Mas essa importante mudança passa pela mudança das atitudes e dos valores de cada um de nós. Aliás, é estranho pensar que só agora estamos nos dando conta de quanto nosso sistema econômico é violento, que se apropria da vida, dos recursos naturais e do trabalho humano de uma forma totalmente utilitária. Como seria a nossa vida se nos pautássemos pelo que somos e não pelo que possuímos? Qual o papel da política, senão de nos reinventar enquanto sociedade, de cuidar das relações entre as pessoas, nas comunidades, cidades, países e no planeta? Podemos fazer diferente. Acredito em novas formas de fazer política. Uma política que pense na vida em primeiro lugar. Essa animação gráfica ela foi feita no período da campanha para vereador, onde nós trouxemos um tema que é um tema muito vivo. A Silvia nos falou sobre os 7,3 bilhões de pessoas que moram no planeta, e eu complementaria dizendo que dessas 7,3 bilhões de pessoas, 56% no mundo moram em cidades. Se nós olharmos para o Brasil, 87% das pessoas moram em cidades. Só para vocês terem uma ideia do que aconteceu nos últimos 60, 70 anos, na década de 60, nós éramos 60 milhões de habitantes no Brasil, sendo que apenas 40% moravam em cidades. Hoje nós somos mais de 200 milhões e 87% morando em cidades. Então, eu tenho 58 anos de idade, na minha existência,
nós saímos de uma população de 27 milhões de pessoas habitando cidades, para quase 160 milhões de pessoas habitando cidades. Né? No intervalo de uma vida, e eu espero viver bastante, então, né? No intervalo de uma vida que ainda espero ter pelo menos mais 30% pela frente, aconteceu isso. Agora, imagina o choque que isso representa nas cidades. Então, quando nós falamos de sustentabilidade, nós temos que entender que o Armagedon, né, da sustentabilidade está nas cidades, não está fora das cidades. Se nós não formos capazes de repensar o modelo de vida urbana, não haverá futuro. É evidente. Nós já estamos vivendo isso e sentindo as consequências disso. Então, o maior desafio para os políticos, para os urbanistas, para os arquitetos, para os empresários, para os movimentos sociais, é como pensar uma cidade regeneradora de serviços ambientais. Aqui nós estamos falando das cidades como buracos negros. Eu acho que todos vocês estão familiarizados com esse conceito, né, das estrelas que têm uma massa tão densa e um poder gravitacional tamanho que atrai até a luz. O que tem acontecido com as cidades é que o poder de dissipação dos serviços ambientais das cidades é tal que nós não só acabamos com os serviços ambientais das cidades, como nós impactamos cidades e serviços ambientais num raio de quase 200 quilômetros hoje. Quer dizer, São Paulo já não viveria apenas com os recursos do seu território. Já não temos mais condições de viver com os recursos do nosso território. Outro dia eu estava com o prefeito de Juquitiba e ele estava me dizendo que eles jogam aqui para São Paulo cerca de 5 mil metros cúbicos de água por segundo para São Paulo. E ele disse, tudo bem até fazermos isso. 80% do nosso território é intocável porque é reserva ambiental. Eu não recebo um tostão de São Paulo por fazer isso. Os serviços ambientais criados e gerados pela cidade de Juquitiba, que alimentam São Paulo, não são sequer remunerados. Qual o estímulo que as cidades do entorno de São Paulo vão ter para poder continuar gerando serviços ambientais para alimentar a cidade de São Paulo? Zero. Porque nós não pensamos nos serviços ambientais como a base de uma vida minimamente sustentável. Então, o grande desafio hoje da política pública, o enorme desafio da política pública, é pensar cidades regenerando os serviços ambientais. O que é regenerar serviços ambientais? Regenerar serviços ambientais significa regenerar a nossa capacidade de produzir água. Regenerar a nossa capacidade de despoluir o ar e produzir ar limpo. Regenerar a nossa capacidade de ter temperaturas amenas, compatíveis com a vida. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente vê o mapa térmico da cidade de São Paulo, tem uma região na Zona Leste que tem uma variação de quase 14 graus em relação à média da cidade. Não tem uma área permeável nessa região da Zona Leste. Então, nós achamos que cidades significam vida melhor, né? Acompanhando bem aqui a apresentação da Silvia. Mas as cidades têm sido o nosso grande teste. Ou nós conseguimos construir um outro padrão civilizatório, e é disso que nós estamos falando, com outros princípios, valores e repertório ético, ou não vai dar. Não vai dar. E eu não falo isso, e nem a Silvia fala, e nem o professor Goldenberg fala isso, para assustar ninguém.
Nós já passamos dessa fase de dizer vai acontecer. Está acontecendo. Está acontecendo. A crise hídrica foi um trailer. Foi um trailer do futuro. E como é que nós estamos resolvendo a questão hídrica? Bombando água de um lado para o outro, diminuindo aqui, tira menos da Cantareira, vai lá para o Alto Tietê, puxa da Guarapiranga. Quando nós devemos parar e espera um pouco. O que essa cidade precisa fazer para regenerar água, seus mananciais? O que essa cidade precisa fazer de forma a que nós possamos diminuir a temperatura, as ilhas de calor que a cidade tem, que impede que chova nas regiões da Cantareira? Então, esse é o grande desafio. Eu queria falar de algumas coisas que estão sendo feitas e que podem ser feitas, que podem nos ajudar nesse grande desafio. O primeiro deles, eu queria elogiar a Aliança pela Água aqui de São Paulo, que reúne mais de 50 ONGs, que estão trabalhando nas diversas formas de captação e produção de água, que não só o consumo da água da Sabesp. Então tem todo o movimento de cisternas, tem todo o movimento de economia da água, de reuso de água doméstico. Então você usa a água para lavar louça, você reserva essa água e usa essa água no banheiro, você aproveita a água para as plantas e assim por diante. Quer dizer, tem todo o processo de reeducação do recurso hídrico e todo um sistema de captação de água de chuva, e inclusive de prospecção de água no subterrâneo. São Paulo é riquíssima, tem um movimento em São Paulo chamado Rios e Ruas, que mapeou todos os mananciais da cidade. São Paulo é riquíssimo em água. E nós soterramos tudo. Ali na várzea do Rio Pinheiros, ali na Berrini, os prédios jogam água o tempo todo para dentro do rio. E não aproveitam essa água, porque essa água, tecnicamente, não é adequada ao consumo. Então ela é desperdiçada, vai para o rio. Então, nós criamos uma ficção com a questão da água, depois o professor Goldenberg pode comentar isso, que parece filme. Quando eu era pequeno, eu morava numa casa que tinha poço. E tinha, atrás da minha casa, tinha pelo menos 3 grandes caixas d'água, tipo 5.000 litros cada uma, para reservar água. E eu lembro que quando o poço de casa foi desativado, foi quando a Sabesp começou a canalizar a água, né? E os poços começaram a ser criticados, começaram a ser amaldiçoados, porque eram motivo de doença, era isso, era aquilo, era aquilo. Bom, resultado, todo mundo que produzia água deixou de produzir. Todo mundo passou a depender de uma única companhia que tem as suas ações na Bolsa. E a lógica de uma companhia que tem ações na Bolsa é lucro. E o lucro vem de consumo d'água. Então, a lógica da empresa, em vez de ser produção de água, é consumo à água. Tanto é que a Sabesp, até essa crise, dava descontos descomunais para grandes consumidores da água. Essa era a lógica. Quer dizer, a lógica econômica se sobrepondo à lógica ambiental e mais, dissipando toda e qualquer possibilidade de regeneração ambiental. Então, estou dando um pequeno exemplo na questão da água, para dizer que um dos grandes desafios da gestão pública hoje é regenerar serviços ambientais. Então, eu queria dizer que, para a gente pensar num mundo sustentável, nós temos que ter, sobretudo, cidades sustentáveis. Cidades sustentáveis precisam ser cidades regeneradoras de serviço ambiental, mas também regeneradoras da qualidade de vida das pessoas. O mundo das cidades não pode ser só concreto, não pode ser só grandes avenidas,
nós precisamos de espaço de convivência, nós precisamos de espaço de troca, nós precisamos de solo permeabilizado, nós precisamos de comunidades que dialoguem com o meio ambiente. Toda a construção em São Paulo, e agora vai ter, na nova lei de zoneamento, finalmente vai ter o fator verde nas construções, de forma que as novas construções tenham uma pontuação especial se utilizarem mecanismos de construção sustentável e assim por diante, é uma medida interessante. Para nós podermos ter um mundo sustentável, antes as nossas cidades precisam ser sustentáveis. Agora, para que nossas cidades sejam sustentáveis, antes nós temos que ser cidadãos, habitantes de cidades, que tomem realmente conta da cidade para que ela seja sustentável. Enfim, então é possível esse grau de prosperidade e qualidade de vida, sim, mas nós precisamos construí-lo. Esse é o grande desafio. Obrigado. Algumas considerações sobre o que eu ouvi. Veja, nós estamos aqui reunidos para discutir desenvolvimento sustentável. E a Silvia colocou muito bem no começo da apresentação dela essa questão, porque o desenvolvimento sustentável ganhou essa palavra, ganhou esse nome, porque a expressão em português foi traduzida do inglês. E a expressão inglesa é inadequada. Quer dizer, a expressão inglesa é Sustainable Development, quer dizer, desenvolvimento sustentável. Na realidade, a expressão francesa que é correta. É um desenvolvimento que seja durável. É algo que dure. É isso que é importante. Então, é pela oferta, então, é que você tenta organizar o sistema. É claro que você precisa de uma combinação das duas coisas, e o poder público é o mediador. Aqui eu vou fazer uma observação de caráter tecnocrático, né? Não é mesmo? E tendo sido secretário de Meio Ambiente, eu quero relatar aqui a minha experiência. Quem media é o poder público. Não é mesmo? Quer dizer, é o poder público que tem o poder de aplicar multas, não é mesmo? Ou de dar descontos. E no caso da água que nós temos aqui em São Paulo, é um caso muito interessante, né? Está faltando água aqui em São Paulo. Ou por falta de previsão das autoridades, ou porque a população cresceu muito, ou porque as pessoas desperdiçam água, etc. Como é que o problema foi resolvido até agora? Não é mesmo? E aparentemente vai se evitar um mal maior. É simplesmente conscientizando a população. Não é mesmo? Outro dia eu conversei com o diretor da Sabesp, que me disse que o consumo de água diminuiu 27% aqui em São Paulo. Bom, eu gostaria de agradecer a presença desses 3 brilhantes palestrantes, né, por trazerem e compartilharem conosco reflexões tão importantes sobre sustentabilidade, e dizer para vocês que as nossas atividades sobre o tema continuam ao longo da semana, em 35 unidades do Senac São Paulo. Então, entrem no site, verifiquem a programação e participem, tá bom? Obrigada a todos e boa noite.